Como os tumores crescem? Tudo começa quando uma ou poucas células sofrem mutações que desregulam o controle de divisão e morte. Essas mutações podem ser disparadas por agentes químicos, radiação ou erros na replicação do DNA. A célula mutante passa a se multiplicar mais rápido que as vizinhas saudáveis, gerando um grupo de células geneticamente idênticas clone. Esse crescimento inicial costuma seguir um padrão próximo ao exponencial, pois ainda não há limitações de espaço ou nutrição. Quando o nódulo atinge algumas centenas de células, a difusão de oxigênio e nutrientes torna-se insuficiente. Nessa fase, o tumor cresce devagar, formando um pequeno aglomerado sem vasos próprios. Para continuar crescendo, o tumor libera sinais como o VEGF, que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos ao seu redor. Esses vasos fornecem oxigênio e nutrientes, sustentando uma expansão mais acelerada. Com acesso direto à circulação, o tumor entra em uma fase de crescimento mais rápido e atinge tamanhos maiores. A rede vascular, porém, costuma ser tortuosa e ineficiente, criando áreas de hipoxia, pouco oxigênio que selecionam células ainda mais agressivas. Mas, o que exatamente o crescimento de tumores tem a ver com taxas relacionadas? O que isso tem a ver com o cálculo? Bem, devemos entender que para se fazer medidas e estimativas sobre o crescimento de tumores, é necessário, além de se fazer medidas, utilizar modelos matemáticos baseados no cálculo de taxas de crescimento, e isso é feito lançando mão de conceitos e técnicas de derivação e integração. E nesse vídeo, vamos aprender como isso é feito por meio de exemplos simples de cálculo de TAX a S relacionadas. Continue assistindo esse vídeo para aprender um pouco sobre esse tema com Destrinchando o Cálculo. Sejam bem-vindos ao Destrinchando o Cálculo. Nesse primeiro vídeo do canal, faremos uma breve ilustração do que seriam taxas relacionadas, contextualizadas com o problema do crescimento de tumores. Podemos entender isso de forma ilustrativa e analógica, fazendo aqui uma analogia, com o crescimento do pão, o qual a causa aqui é a fermentação. Na medida em que ele vai fermentando, devido ao fermento, ao calor, esse pãozinho esférico aqui, ele vai aumentando de tamanho ali, aumentando o seu volume, na medida em que o tempo passa. Ok? Devemos notar aqui que, fazendo analogia com o tumor aqui embaixo, as únicas coisas idênticas aqui nessas duas situações é a simetria esférica, e o raio desse ciclo, No entanto, eles diferem, das causas, Aqui a causa é a fermentação e aqui a causa do aumento ou da taxa de aumento do tumor é a multiplicação de células, ok? Então, podemos analisar aqui que para a gente começar a trabalhar nisso daqui, fazendo um modelo simples, de taxas relacionadas, analisar aqui duas variáveis, o volume e o raio dessa pequena esfera que cresce na medida em que o tempo passa. E para que a gente podemos fazer taxas relacionadas, o que isso quer dizer? A gente precisa pegar uma variável que varia com uma certa taxa e relacionar ela com uma outra variável que aumenta ou diminui com certa taxa. Nesse caso aqui, é uma taxa de aumento, de crescimento, ok? Então, para esse exemplo aqui, a melhor fórmula, no caso aqui, é a fórmula do volume de uma esfera, ok? Note aqui que temos o volume da esfera, a gente aprende no ensino médio, que é 4/3 vezes πr ao cubo, ok? Então, quando falamos de taxas aqui, estamos falando de derivada. Então, para calcularmos a variação do volume em relação ao tempo,
né, correlacionado com a variação do raio em relação ao tempo, devemos fazer uma derivada desta equação aqui, ok? A equação do volume. Fazendo esta derivada, né, derivando o volume em relação ao tempo, ficamos então aqui com 4 terços π 3 vezes r ao quadrado, vezes a derivada de r em relação ao tempo. Bom, o que a gente teve que fazer aqui no lado direito da equação é aplicar algumas regras de derivação, tanto da potência aqui, né, de x elevado a n, como também a derivada, a regra da cadeia, né, no qual, se o raio é uma função do tempo, né, então devemos derivar ele como se fosse um x elevado a um expoente, e depois derivar ele próprio em relação ao tempo, que fica 3 vezes r ao quadrado vezes a derivada de r em t. E foi o que fizemos aqui. Simplificando todas as contas, obtemos esta equação diferencial aqui, digamos de passagem, diferencial parcial, no qual modela o nosso problema, ok? Dando aqui um exemplo de como podemos utilizar esse nosso modelo, vejamos que o seguinte: suponha que um tumor do corpo de uma pessoa tem um formato, uma forma esférica, né? E se quando o raio do tumor for 5 centímetros, o raio estiver crescendo, né? O raio estiver crescendo a uma taxa de 0,01 centímetros por centímetros, 0,01 centímetros por dia, qual será a taxa de aumento do volume do tumor naquele instante? Pegando os dados do problema e substituindo no modelo, podemos obter então a taxa de variação do volume em relação ao tempo, já que o problema pede justamente isso. E note que é isso que a gente está fazendo com taxas relacionadas, correlacionando taxa de variação aqui do raio com o volume. E isso pode, né, de forma ilustrativa, calcular aí, né, a taxa de crescimento, uma forma de calcular a taxa de crescimento do tumor ou do pão em fermentação, ok? Esse aqui foi um vídeo rápido, né, ilustrativo, sobre taxas relacionadas. Terão vídeos um pouco mais explicativos, né, em seguida sobre esse assunto. Mas como é um vídeo introdutório, né, surgiu como um vídeo de motivação para estudar. E vamos continuar, tá? Podemos explorar nos próximos vídeos, né, com relação ao mesmo problema, né, do tumor em crescimento. Seria então uma parte 2, né, do vídeo. Então, curta, compartilhe se você gostou. Clique no sininho caso queira ver mais conteúdos como esse. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.